Olá, sejam bem-vindos ao projeto Mãos Dadas, um ciclo de palestras que visa integrar pais e filhos, a família e escola, e o objetivo é justamente esse. Nós temos aqui assuntos que são relevantes e que têm a ver com o dia a dia do colégio, dos seus filhos e de toda a comunidade mackenzista. Eu sou o reverendo Alexandre Antunes, capelão do Colégio Mackenzie São Paulo e Higienópolis. Estou aqui com as professoras Ana Paula Salim e Tatiana, e elas vão se apresentar. Nós temos aí algo especial para falar para vocês nesse evento especial. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a professora e coordenadora Ana Paula Salim, de Educação Física e Esportes. E é uma honra estar aqui com vocês, podendo contribuir neste momento reflexivo. Obrigada também pela oportunidade, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Tatiana, orientadora educacional da segunda série do ensino médio aqui do Colégio Presbiteriano Mackenzie, Higienópolis. E hoje o nosso tema é transformador olhar para si mesmo da maneira correta. Então, o nosso objetivo é trazer um pouco de reflexão sobre questões pedagógicas, emocionais, físicas e espirituais, não é verdade? E pensar um pouquinho, por que é transformador? Então, nós vivemos numa geração diferente. A geração que nós fomos crianças e adultos é diferente de hoje dos nossos filhos, certo? Vocês concordam com isso? Correto. E por quê? O avanço da tecnologia trouxe essa mudança. Uma geração que eu diria até com muitas vantagens, mas também com alguns prejuízos. Então, uma geração mais imediatista. E isso porque o rápido acesso à tecnologia. Então, é necessário o desenvolvimento de habilidades socioemocionais importantes para que essa geração se aproprie mais, né, dessas questões, de lidar com essas emoções. E nós sentimos que com isso se afastaram um pouquinho da atividade física e da parte espiritual. Então, o momento aqui é refletir sobre isso, tá bom? Se a gente pensar um pouquinho, né, vamos imaginar que a gente quer encontrar nossos filhos daqui 10, 15 anos. Então, quais seriam algumas habilidades que nós gostaríamos de encontrar neles daqui, né, depois de um tempo, aí, 20 anos, sei lá, a idade, de acordo com os filhos? O que vocês pensam? O que vem na cabeça? Primeira habilidade, o que você gostaria que ele tivesse? Eu penso que as minhas filhas, eu gostaria muito que elas tivessem habilidades de relacionamento, bons relacionamentos, tanto no sentido de elas lidarem bem com as pessoas que se relacionam com ela, quanto elas também oferecerem no relacionamento amparo para as pessoas na sociedade. Acho que pensando daqui a um tempo, eu gostaria que essas habilidades socioemocionais delas, de relacionamento, fossem boas. Então, interpessoal, né? Isso. E você? Eu iria para a mesma linha, até porque a questão de respeito, né? Eu acho que o nosso mundo precisa de respeito. E a partir do momento que você tem respeito pelas pessoas, eu acho que isso o torna mais uma pessoa melhor nesse mundo. Com certeza. Então, quando eu pergunto isso para os pais, normalmente eles trazem muito. Então, habilidades interpessoais e intrapessoais, que ele seja respeitoso, que ele tenha sucesso profissional, que ele seja feliz, né? A gente quer muito isso. Mas são habilidades que precisam ser aprendidas. Então, pensando um pouquinho que agora, neste momento, enquanto são menores, que oportunidades eu estou oferecendo para desenvolver essas habilidades em nossos filhos. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer é que não dá para a gente oferecer nada sem primeiro conhecer em si mesmo. Então, por isso aí o tema do nosso encontro de hoje. E a reflexão vem em cima para a gente tentar identificar qual o nosso estilo parental. Então, eu dividi aqui em 4 quadrantes. E quando a gente pensa que no meu estilo parental eu tenho muita firmeza e pouca gentileza, o meu estilo é autoritário. São aqueles pais que impõem as regras, onde há pouco diálogo e também há um falso respeito, porque as regras são cumpridas, o filho obedece com medo da punição e não pela compreensão do propósito daquilo. Provavelmente vão se tornar adultos que só cumprem apenas quando estão sendo vigiados, tá? Aí o segundo quadrante seria uma baixa gentileza e baixa firmeza. O estilo parental, então, é aquele pai negligente.
que ele está totalmente desconectado do seu filho, não consegue reconhecer quais são as suas necessidades. No terceiro, a gente vê muita gentileza e pouca firmeza. Então nós chamamos de um estilo parental permissivo. É aquele pai que ele percebe que ele tem medo de atingir, de alguma forma, abaixar a autoestima do seu filho, de dar uma frustração, de fazer com que ele sofra e acaba cedendo tudo. Então há muita liberdade, sem nenhuma firmeza, sem nenhuma regra, com medo de afetar. Então esse jovem, esse adulto depois, provavelmente, será alguém que tem medo de se arriscar, porque ele não quer mudar a sua imagem perante o outro. Então, o que seria o ideal? Seria um estilo parental democrático, onde eu tenho o mesmo nível de gentileza e de firmeza. Porque nesse modelo há uma comunicação, mas também as regras, há o respeito. Se a gente for pensar um pouco, pastor, como seria o nosso Deus, levando para o lado espiritual, que estilo? Seria um Deus autoritário? É uma pergunta muito interessante, Tati, assim, ou um pensamento, porque a gente vem da linha teológica e é a linha que eu sou adepto como cristão reformado, da figura de Deus como uma figura paterna. E quando você estuda em toda a Escritura, e aí eu penso na Escritura como um todo, essa demonstração de como Deus se relaciona, de como Deus interage e aí com seus filhos, e assim são chamados de filhos, inevitavelmente a gente faz construções acerca de como esse Deus é. E eu vejo até uma questão que existe um problema, ao meu ver também, porque nós muitas vezes, por conta de relacionamentos frustrados, projetamos em Deus, porque é usada essa figura de pai, a gente projeta em Deus figuras quebradas de relacionamentos paternais que nós tivemos que não foram bons. E aí, por conta disso, surge esse tipo de pergunta, que é uma pergunta que você vê, por causa desse tipo de figura do pai autoritário, pai mandão, e aí você tem um conceito teológico que diz que Deus é soberano, manda em tudo, é dono de tudo, não tem nada da qual esse Deus não diga é meu. Então nós temos aí um conflito no sentido de eu tenho uma visão distorcida do que é uma figura de autoridade, uma figura paterna, e acabo projetando isso em Deus de maneira extremamente superficial. E aí, respondendo e aprofundando, Deus ele tem toda a autoridade, mas não quer dizer que ele é autoritário no sentido de impor. E quando eu falo de impor, assim, ele tem domínio sobre absolutamente tudo. Ele tem domínio sobre absolutamente tudo. Mas o legal dessa perspectiva de Deus quando eu olho para a Escritura, esse Deus Pai, ele é extremamente relacional. E é uma das coisas mais maravilhosas nesse encontro com Deus, e aí eu olho para Jesus como filho, que é o primogênito, assim chamado, E aí Jesus, certa feita, quando perguntaram para ele, como se deve falar com Deus? E aí Jesus quem nos ensina a chamá-lo de Pai. E nos convida a um relacionamento de conhecê-lo, de perceber que esse Deus que tem toda a autoridade está totalmente interessado a relacionar. E aí na oração que Jesus ensina é Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. É um convite realmente a ser um pai. E é um pai que se relaciona. Você tem as figuras que Jesus usa para exemplificar esse pai. É sempre um pai que acolhe. É um pai justo. É um pai que ama. E é um pai que, de maneira muito cabal, faz aquilo que é possível, aquilo que está ao seu alcance, e tudo está ao seu alcance, que é todo poderoso, mas ele faz aquilo que é devido, ele faz um plano, já que o homem havia caído, ele faz um plano de resgate para essa família, para esses filhos. Então, quando eu penso em autoritário, eu acho que essa palavra não se aplica a Deus no sentido do pejorativo que autoritário é. Eu vejo Deus como um Deus que tem toda a autoridade, que é Pai. E aí, finalizo essa fala minha dizendo para você o seguinte, Jesus falou, quando você for orar, como que a gente deve orar Jesus? Ele falou assim, chame ele de Pai, Pai Nosso. E aí Paulo, lá no Novo Testamento, quando descreve esse Deus Pai, que nos acolhe como filhos, ele vai usar a seguinte expressão,
Abba, Pai. Bem, se Paulo tem uma visão de um Deus autoritário, no sentido dessa palavra gasta para nós, Abba, Pai não cabe no termo do Pai. Porque Abba, Pai é uma expressão que significa carinho. Sabe quando uma criança vira para o pai e fala papai? Que é aquela expressão de total confiança e de acolhimento. Abba, Pai, significa paizinho. E esse Deus é um Deus que se relaciona. Tem todo o poder, mas é imanente. Ele é um Deus que se relaciona. Então, nessa perspectiva aqui, né, falando aos pais aqui, se eu tenho Deus como modelo de pai, ele é um pai que tem toda a autoridade. Os pais têm a autoridade, mas ele é imanente. Ele se relaciona de maneira plena e perfeita, cuidando dos seus filhos. Isso aí. E é um relacionamento muito voltado para esse equilíbrio do respeito, mas das regras, dos mandamentos, né? Mas o mesmo pai que acolhe quando o filho falha, quando se arrepende, perfeito. E Salim, e se a gente pensar na negligência? Então, não só como pai ou mãe, a gente às vezes negligencia com nossos filhos, mas conosco também? Muito bom a fala do pastor, porque eu creio que o equilíbrio é acima de tudo, né? Para que a gente possa... Nós aqui temos como objetivo principal uma formação integral dos nossos alunos, né? Então, eu penso que ele está ligado à parte espiritual, né? Cognitiva e física. E eu, né, como professora e coordenadora da educação física, eu entendo que a gente não pode negligenciar a parte física, né? Porque o nosso corpo assim como diz na Bíblia, ele é o templo do Espírito Santo. Então, que nós possamos cuidar do nosso corpo, nós não devemos negligenciar a nossa saúde. Então, que nós possamos cuidar do nosso corpo como um todo, para que a gente possa alcançar e ter esse equilíbrio que o pastor acabou de falar. E eu levantei alguns dados aqui, até para a gente pensar na importância desse cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? Porque a partir do momento que eu cuido da minha saúde, eu consigo alcançar tudo aquilo que eu quero, enquanto mental, né, espiritual, psicologicamente, né, emocionalmente. E hoje em dia as pessoas têm negligenciado essa questão do exercício físico, até pela correria do dia a dia, né, a falta de tempo que a gente tem. Então isso tem nos preocupado, principalmente nós da área da saúde, porque levantei alguns dados aqui mais recentes e que me assustou, porque até por conta da pandemia e tal, hoje em dia o nosso país, por exemplo, ele é considerado um dos países mais obesos. Ele está entre os países mais obesos, né? Aumentaram o sobrepeso no mundo, né, principalmente no nosso país, 72%. Né? Então, isso é muita coisa durante esses 13 anos. O levantamento que eu fiz da Organização Mundial da Saúde é que de 2006 a 2019 aumentaram 72% a obesidade no nosso país. Isso é muita coisa, isso é preocupante. O nosso país ele só perde pela China e pelos Estados Unidos, né? Principalmente entre os homens. Entre as mulheres, só para vocês saberem, ele está em quinto de obeso, né? Em quinto lugar, né? Então, assim, isso é muito preocupante, é um dado muito alto. Eu penso que a gente precisa, sim, buscar essa melhoria, né? Mas o que fazer, né? A gente pensa... até com a pandemia que a gente acabou de passar, muitas pessoas aumentaram até a questão, pensando na saúde, querendo praticar mais exercício, pensando no aumento da imunidade, né? Aumentaram até a questão da prática esportiva. Porém, ainda ela é insignificante. A gente percebe, sim, que as pessoas têm deixado de praticar exercício físico por conta de outros fatores externos, né? Até pela condição social, que isso afeta, né? E os levantamentos que eu fiz, também, isso não é novo,
mas tem se agravado. É claro que a condição social, quanto mais baixa, é maior a taxa de sobrepeso, né? Porém, aumentaram sim os índices de sobrepeso em todas as classes sociais, mas a classe mais baixa, esse aumento ainda é maior, tá? Então a gente precisa ter uma preocupação, incentivar os nossos filhos a fazer exercício físico, né? Porque isso é testado fisiologicamente, eu sei que todos sabem disso, mas melhora sensivelmente a questão cognitiva, emocional, né? E eu volto na questão da pandemia, a quantidade de programas que eram feitos online para prática, né? Dentro de casa, até por uma questão emocional, muito mais emocional do que propriamente física. Então, tá claro aí a importância dessa busca e que a gente possa conscientizar os nossos filhos e incentivá-los, seja ela qual for a prática esportiva. Não existe a prática esportiva melhor, a ideal. Existe a que você gosta de fazer. Certo. Né? No seu tempo, né? No seu precisa tempo. ser tudo de uma vez. Não precisa tudo de metas inalcançáveis. É que esse é o grande problema. As pessoas acham que comecei a fazer, já vou estar alcançando metas, né? Assim como a mídia coloca, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa fazer, em primeiro lugar, pela saúde. Sim. Em segundo lugar, para alcançar, sim, por que não, um corpo adequado, o que você acha adequado, mas não o que a mídia propõe. Porque cada pessoa, ela é única. E você tem que saber respeitar. Por isso que eu falo da questão do respeito. Porque até nisso, você tem que saber se respeitar. Qual é o meu limite? Aonde eu posso alcançar, né? No exercício, aonde o meu corpo ele vai, né? Não se comparar com o outro, porque cada um é único, né? Então que a gente possa ter e levar essa reflexão para si e para os nossos filhos, porque nós somos referência do que a gente coloca na alimentação dentro de casa, no que a gente propõe para os nossos alunos nossos filhos como estímulo, que nós somos exemplos, porque aquilo que a gente faz, eles repetem. Nós somos modelo. Então, que nós possamos passar isso para eles. Que nós possamos começar a praticar, a se alimentar melhor, para que eles possam ver em nós esse exemplo, esse modelo de vida mais saudável. Né? Para que nós possamos ser adultos, né? Com menos problemas de saúde, porque, só para finalizar, eu penso que a gente vai colher tudo isso, não é agora, é lá na frente. Perfeito, verdade. E aí, te ouvindo, eu penso assim, eu gosto muito de doce, né? É difícil controlar e eu tento pensar e mudo um pouquinho, vou pegar uns 60% cacau, sei lá, algo, fazer os ajustes. Imagina se a gente definir uma dieta só de brigadeiro. E aí, o médico falou assim, é pra você comer brigadeiro de manhã, na hora do almoço, à tarde, no jantar. E a gente pensa, puxa, né? De repente, no primeiro dia vai ser, que delícia, minha filha ama brigadeiro. Mas depois isso vai perder aquele prazer. O prazer hoje que um brigadeiro, um doce traz, é isso de ser de vez em quando. Então, quando eu vou numa festa de aniversário, você já pensa, então hoje eu vou quebrar um pouco essa dieta e eu vou poder lá comer o docinho. E aí eu quero trazer um pouco essa relação para a questão do elogio e encorajamento. Então, a criança que é demais elogiada acaba perdendo o valor e o sentido daquilo, né? Enquanto que o encorajamento é diferente. E aí, trazendo aqui uma relação em homenagem ao pastor, que adora filmes, eu quero citar o Avatar. Provavelmente já assistiu, né? E no Avatar, os personagens, eles não dizem eu te amo, né? Eles dizem eu olho para você. E quando eu te vejo, né? Desculpa, eu te vejo, verdade. Então, quando ele diz assim, eu te vejo, é porque ele está enxergando o outro além daquilo que ele fez, mas sim aquilo que ele pode alcançar, o potencial de cada um dele. E o encorajamento traz isso. Então, eu queria mostrar aqui um pouquinho. Então, no elogio, eu estou focando apenas no produto final, aquilo que o
o meu filho, a minha filha vai alcançar. Enquanto no encorajamento, eu valorizo todo o percurso, de todo o processo, independente do resultado final. No elogio, é uma relação vertical, baseado nas minhas expectativas. Aquilo que eu, enquanto pai e mãe, criei como certo e o perfeito para o meu filho. Enquanto no encorajamento, é uma relação horizontal, baseada nas minhas expectativas e na dele. Quanto adulto, o elogio vai trazer um adulto mais inseguro, que ele sempre vai querer agradar a aprovação do outro. Enquanto no encorajamento, ele vai acreditar naquilo que ele consegue e vai aceitar sempre estar se desafiando. Tá? Enquanto que no elogio, o desafio vai vir como algo que pode tirar aquela imagem que o outro tem de mim e faz com que ele fique mais recuado, né? Menos disposto a se mostrar, a progredir, com medo do resultado final, sem levar em consideração todo o percurso. E aí eu queria pensar um pouquinho, trazer para vocês duas situações. Então imagine que seu filho chega em casa e fala assim que tirou a nota máxima numa determinada avaliação. O que você diz? Então letra A, você diz assim: nossa, parabéns, eu estou orgulhosa de você. Ou você diz: que bom, essa nota reflete exatamente o seu esforço, foi merecida, pelo tanto que você se dedicou. Então pense no que você diria. E aí numa outra situação, a sua filha também chega para você um dia e fala assim: olha mãe, na hora do intervalo, eu me desculpei com um colega que eu bati nele sem querer. E a mãe chega, letra A, diz assim: ah, eu estou muito feliz com você. Você fez exatamente o que eu esperava que você faria. Ou letra B, ela diz: que bom, que ótimo. Como você se sentiu a respeito por ter conseguido resolver isso sozinha? E aí? Então, qual é o elogio, qual é o encorajamento e o que ele reflete? Né? É uma coisa tão simples. Então, se você respondeu a letra B para as duas questões, você trabalha em cima do encorajamento, em desenvolver habilidades socioemocionais tão importantes. Né? E aí, como que a gente lida um pouquinho, Salim, com essa questão da imagem? A imagem que eu tenho de mim e que o outro espera que eu tenha. Essa questão de imagem é complicado porque hoje em dia, principalmente por conta da mídia, né? Eu falo que desde que eu entrei aqui no Mackenzie, eu trabalho com adolescentes no ensino médio, né? Hoje na coordenação, mas durante todos esses anos foram com os adolescentes. E o que eles, né, essa questão da imagem, o que eles querem passar é muito importante para eles, né? E isso é preocupante, porque hoje o que a mídia prega é aquela pessoa, aí eu vou para o meu lado aqui da saúde, né? Enquanto aquele corpo saudável, que não é o saudável, é o que eles pregam de ser saudável, é aquele corpo ideal, mas qual é o corpo ideal? Como aí eu volto à minha fala anterior, se eu sou única, cada um tem um corpo diferente, então o meu ideal não é o mesmo seu. Então essa imagem que muitas vezes eles seguem na internet e cada dia mais isso tem se propagado, né? Ainda mais essa imagem errada, errônea, né? Total, e me preocupa, porque os adolescentes, eles querem fazer parte de uma tribo, né? Então eles acabam fazendo qualquer coisa para isso. E aí eu penso que nós, enquanto pais, nós precisamos sim, educadores, estarmos atentos nesses adolescentes, nessas crianças, né, naquilo que eles fazem dentro de casa, olhar, né, ficar em cima para ver o que eles estão vendo na internet, se preocupar com o estilo de roupa que ela está usando, naquilo que ela quer passar, e nós, enquanto pais, orientar esses nossos filhos, até na questão da alimentação, até para a gente não ter problema de muitos transtornos, né? Hoje em dia nós temos transtornos alimentares, que até por conta de muitos elogios, ou por uma falta de autoestima, né? Isso acaba acarretando o transtorno alimentar. Então são coisas que nós, pais, precisamos estar atentos aos nossos filhos. E isso cabe a nós.
certo? Então, ficar mesmo atento nas amizades, nessa questão. E outra, aí eu volto também para a área, né, da educação física, que é testado, né, fisiologicamente, que o exercício físico, além de toda essa questão de proporcionar fisicamente, tem a questão do humor, da autoestima, melhora tudo isso. A partir do momento que eu começo a fazer uma prática que eu gosto, eu interajo com os meus amigos, eu faço parte de uma tribo, porém de uma questão saudável, né? De uma forma saudável. Então, que nós possamos estar encorajando, direcionando os nossos filhos nesse sentido, para que eles busquem aquilo que lhe dê prazer, mas de forma consciente, né? Eu acho que é basicamente isso aí. E a parte espiritual pode nos ajudar nisso também, reverendo? Você fala da questão da imagem? Isso, da imagem. De fato, nós enquanto seres humanos, a gente busca, e eu gosto muito de trabalhar esse assunto da imagem, porque assim, é uma coisa que eu percebo muito olhando, estudando, acompanhando adolescentes. Nós temos uma questão de imagem que ela é muito existencial e física ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de imagem, a gente sempre, desde quando a gente está no mundo, a gente nasce, a gente constrói imagens a partir daquilo que a gente vê. Então, veja, a gente não olha para dentro, a gente olha para o outro, a gente olha para as pessoas, a gente interage e vê pessoas. Assim é a existência. Eu vejo o próximo e a gente fica habilidoso em ver. O nosso cérebro, o nosso olhar é treinado para ver o outro e a gente vai, à medida que vai crescendo, a gente vai vendo o defeito do outro. Chega um ponto, eu falo, muito adolescente tem isso, né? Chega um ponto que às vezes uma pessoa entra numa sala de adolescentes, numa classe, ele em 5 segundos, e tem a leitura corporal também, mas em 5 segundos ele já define se gosta ou não de você, já olha para você e vê algum detalhe do seu cabelo, a cor do cabelo, se tem alguma coisa certa, se está penteado, se não é penteado, ele analisa muita coisa. Mas a gente é treinado a olhar para o outro. Veja, para olhar para nós mesmos, fisicamente falando, a gente precisa de auxílio. Todos nós que estamos aqui, você pai, mãe, está nos acompanhando aí, você aluno está acompanhando a gente aqui, para você se ver, você se viu hoje, mas você não se viu sozinho, você precisou de um auxílio. Auxílio do quê? Do espelho. O espelho é o auxílio que me permite ter o meu reflexo. Eu só me vejo com o auxílio de uma ferramenta, de um terceiro, de uma terceira força, de algo que me reflete. E eu sempre comento sobre isso, Tatiana e Salim, que pense comigo, um reflexo ele pode ser distorcido. Porque você tem, eu gosto dessa história muito, porque aqui no Brasil não tanto, mas você tem lá nos Estados Unidos e alguns outros países, um local chamado Casa de Espelhos. Nos parques, você tem a casa de espelhos. Que os espelhos ali são colocados de maneira distorcida, em que a pessoa, ao ver o seu reflexo, o reflexo está distorcido, para mais ou para menos. E isso tem em desenho, isso tem na cultura de outros povos e é muito da cultura americana. Eu sempre coloco a seguinte proposição. Se uma pessoa se viu a vida inteira, se há um único reflexo que ela tem dela mesma, a vida toda, desde o primeiro momento em que ela se viu, que ela não consegue se enxergar sozinha, se ela desde o primeiro momento em que se viu com um reflexo distorcido, qual é a conclusão que ela vai chegar sobre si? Se ela não consegue se enxergar sozinha, a não ser com ajuda, se a ajuda está distorcida, o que acontece é que ela vai se enxergar a vida inteira de maneira distorcida. Minha conclusão sobre essa questão de imagem é que as pessoas buscam um reflexo distorcido para se enxergar e se enxergam de maneira distorcida. Seja o que você falou de mídia, seja de redes sociais, sejam de conceitos ideológicos que a sociedade apresenta, N coisas vão fazer com que você se enxergue e você pode estar se enxergando com um espelho que está distorcido e você não está vendo como você é de fato. Aí você perguntou de imagem, né? Qual é a imagem? E aí eu acredito que tem um espelho que não está distorcido. Tem um espelho que não está distorcido. Quando eu olho para esse espelho, eu consigo me ver conforme eu fui criado para ser.
Que espelho é esse? Eu acredito na Escritura Sagrada como um espelho perfeito que reflete a imagem do homem. Porque lá no primeiro capítulo fala sobre imagem. Gênesis 1. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é magnífico. Olha o espelho mostrando para mim como eu sou. Não é? E quando eu me enxergo de verdade, veja, a gente se olha no espelho, a gente se gosta. Bem, eu não sei você, mas eu gosto de mim. Eu me vejo no espelho, com todos os defeitos. Eu sei que eu não sou lá um galã, mas não sou. Eu tenho consciência que eu não sou o homem mais bonito do Brasil. Mas eu, Alexandre, gosto do que vejo no espelho, porque sou eu. E se ver de verdade é algo maravilhoso. Volto a afirmar aqui, né? Acho que um dos grandes problemas nossos sociais é que as pessoas não se viram ainda. E aí, por que vai se ver e vai gostar? Porque se eu me vejo no espelho certo, vejo a beleza do Criador, se eu vejo o agir do Criador, é aquilo que eu creio, tá? Mas eu vejo o agir do Criador nesse ser que eu sou, e existencialmente eu me vejo de verdade, e as coisas fazem sentido. Eu olho e me identifico. Este sou eu. E aí as coisas fazem sentido. Eu vejo a minha imagem de verdade. Então, isso é muito importante. Eu vejo que muita crise da nossa geração, muita crise dessa geração, muita crise dessa sociedade onde estamos, muitas crises que estão no colégio, são de autoimagens distorcidas, que geram complexos, dores e N outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas muito está na imagem. Isso mesmo. Então, o nosso papel enquanto pai e mãe, acho que é ter o mesmo olhar que Deus tem de nós, né? Que enxerga o nosso potencial, aquilo que nós vamos nos tornar, de onde nós viemos. Então, a partir do momento que os pais lidam com o encorajamento, ao invés do só o elogio, eu estou focando, encorajando no processo, o que tem sido conquistado. Talvez não é o melhor que na minha régua, né, eu gostaria que meu filho tivesse a melhor nota, o melhor desempenho, enfim, o corpo, a parte física, intelectual, mas a gente precisa valorizar o avanço, de onde saiu, aonde está, e esse progresso. Então, Rudolf Dreikurs, um pensador, ele diz assim que as crianças, e eu acrescento, Tatiana, que acho que todas as pessoas precisam de encorajamento da mesma forma que as plantas precisam de água. Então, o quão relevante é isso para o desenvolvimento de cada um. Agora eu queria trazer um ponto que tem preocupado muita gente, a Salim comentou um pouquinho, que é o número grande que tem aumentado cada vez mais de diagnósticos de adolescentes e cada vez mais cedo com um laudo de depressão e ansiedade. Então isso é algo bem preocupante e a gente vê uma imaturidade emocional muito grande também por parte dos adolescentes, a importância de falar sobre isso, dos sentimentos e emoções. Então quero trazer aqui um pouquinho, falar, né, a importância da gente reconhecer que emoção, como que ela está agindo dentro do meu corpo e o sentimento que eu estou sentindo e tirar um pouco aquela crença de que não pode chorar, não pode sentir raiva, eu posso sentir tudo. O que eu vou fazer com isso que é a questão. Então eu posso sentir raiva do outro, eu posso sentir raiva de algum momento, mas o que eu vou fazer com essa raiva? Eu não posso chegar e agredir o outro. Então os sentimentos acontecem dentro do meu corpo e a partir do meu cérebro, das experiências que eu fui registrando. E a partir daí eu preciso nomear, eu preciso identificar. Então sempre que um aluno vem lá na sala e fala, eu estou com uma crise de ansiedade, então eu sempre pergunto, o que você está sentindo, né, no seu corpo? Então, o que está acontecendo? O meu coração está acelerado, a minha mão começou a suar, tá? Então, você está o quê? Está angustiado? Você está, além de ansioso, o que mais? Então, trazer vocabulário. E o que você pode fazer com isso? Então, a partir do momento que eu reconheço, eu consigo antecipar e eu consigo autorregular. Então, isso é muito importante. Agora, eu queria, então, trazer uma emoção que é muito boa, que a gente precisa sempre estar sentindo e trazendo isso para o nosso dia a dia para que torne mais leve, para que tenha um olhar melhor frente às dificuldades, para que ajude a desenvolver nossos filhos de forma mais resilientes e capazes de solucionar problemas, que é o bom humor.
né? Então, a importância do bom humor. Tem uma pesquisa que diz que as crianças riem 400 vezes por dia. E conforme elas vão crescendo, quando se tornam adultos, isso vai diminuindo cada vez mais e chega a ter, né, uma deficiência, diminui de 15 a 30 vezes isso. Então, acho que a gente precisa, como diz nas escrituras, sermos como as criancinhas, né, pastor? A questão do humor, eu acredito que a gente gosta de ficar com companhias, né, pessoas ao nosso redor, companhias, né, pessoas ao nosso redor, gente que fica perto da gente, que é bem-humorada. A gente gosta de ficar perto de pessoas bem-humoradas, né? Quem é que não gosta, né? Que tem um vídeo que eu acho ele sensacional, que é num metrô, né? Não sei aonde, mas uma pessoa está lá com fone de ouvido e ele começa a soltar gargalhadas ali de um vídeo que ele está assistindo dentro de um vagão, né? E, de repente, as pessoas começam a rir do bom humor daquele indivíduo e daqui a pouco está todo mundo no vagão rindo, né? E essa é uma característica interessante. E assim, de fato, a gente vive numa sociedade adoecida. E a gente precisa enxergar as coisas de uma maneira coerente, equilibrada. Eu percebo que tudo que é exagerado é ruim, né? E o humor, ele também cabe. Mas o humor, por exemplo, se eu vou numa audiência de um juiz, de um grande julgamento, eu não vou chegar lá fazendo graça. Tá lá o juiz presidindo uma sessão de um caso gravíssimo, ele chega e conta uma piada. O humor, ele tem um lugar onde ele cabe, né? Como tem os locais certos para onde isso deve acontecer. Agora, por isso que eu estou puxando para a questão do equilíbrio. Porque, ao mesmo tempo, eu posso estar tratando do assunto mais pesado possível, um assunto terrível. Mas se eu olho a vida com um bom humor, veja, bom humor é diferente de fazer graça. E por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. Porque não quer dizer que é o palhaço que fica fazendo palhaçada, fazendo piadas, o que ri e que deixa o outro constrangido. Isso não é bom humor. Mas aquele bem-estar diante de circunstâncias da vida. É aquela maturidade emocional que você mentalmente consegue lidar com as circunstâncias da vida sem se deixar destruir pelas questões da vida. E aí, por isso que eu falo que uma pessoa bem-humorada, ela é geralmente contagiante. Eu tenho uma tendência de interpretar Jesus como alguém bem-humorado. Eu tenho a tendência de olhar para a Escritura, e quando eu falo da Escritura, eu vejo Jesus falando sobre paz, eu vejo a Escritura falando sobre felicidade, eu vejo Paulo falando sobre alegria, eu vejo os Salmos falando que feliz é o povo feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho uma tendência de pensar, de crer, de entender que a felicidade, o bom humor é fruto de uma mentalidade saudável, madura, que não quer dizer que você vai sempre ter tudo bem, está tudo dando certo, está tudo acontecendo certo, está tudo às mil maravilhas. E a gente sabe que essa não é a realidade das pessoas e não é a realidade de nós brasileiros. Brasileiro é um indivíduo que enfrenta lutas, isso está na nossa história, isso está na nossa vida, isso está nas nossas famílias. Talvez você está assistindo a gente passando por lutas. Mas eu gosto dessa perspectiva da Escritura que ensina você a olhar a realidade, a existência pelo ângulo certo e você consegue extrair. Aí que Paulo diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Ele escreve isso num contexto de aprisionamento, de limitação, de escassez, e ele consegue mentalmente, emocionalmente, espiritualmente manter o foco de não se deixar abater. Porque o contrário, né, o mau humor, ele também, né, se o bom humor contagia, o mau humor contamina. Né? Um ambiente de pessoas mal-humoradas é um ambiente pesado. E o mau humor tem muito a ver, às vezes, com ingratidão. Porque é aquela questão de, muitas vezes, a gente encontra pessoas assim, que têm tudo, mas mesmo assim são ingratas, são murmuradoras, são extremamente reclamonas. E aí, para mim,
e a gente está falando que é um colégio, aos pais, uma coisa que para mim, eu cito aqui como um tópico disso, de mau humor. A gente tem um aspecto da nossa sociedade brasileira que eu acho muito perigoso, e aqui eu não quero dar de moralista, mas para mim xingamento, eu vejo adolescentes aqui replicando xingamentos que eles aprendem em algum lugar. Xingamento, saiu aqui, xingamento. Quando eu vejo xingamentos, eu vejo como xingamento, como replicar de algo que foi aprendido em algum lugar. Para mim, xingamento é um reflexo de murmuração. É você reclamar das coisas e aí você solta, né? Porque ninguém, quando chuta a quina de uma mesa com um dedinho do pé, vai dizer assim, como eu fiquei feliz? Não, a hora da reclamação sai uma palavra de xingamento. E aí eu vejo adolescentes xingando. E passa a ser uma coisa cultural. E aí você tem, sem perceber culturalmente, a cultura do mau humor, a cultura sabe, de olhar a existência pelo pior ângulo. E, pai e mãe, a gente começa a mudar isso até mesmo nas palavras, da forma como a gente interpreta a nossa realidade. E por mais difícil que ela esteja, eu consigo extrair bom humor. E brasileiro é especialista nisso. Com certeza, esse bom humor é nesse sentido, né? De ver as coisas com leveza, de ser feliz, tentar ser feliz em qualquer circunstância, não depender de algo que eu tenha, né? Que eu esteja almejando. E isso tem muito a ver com o tipo de jovem que a gente tem encontrado hoje, o quanto esse mau humor, essa questão tensa, essa tristeza, tem aumentado o número de jovens com depressão, com ansiedade. Então eu quero reforçar aqui o como é importante o papel do pai, que nós não devemos em momento nenhum evitarmos, que isso é prejudicial. Então eu vou evitar que meu filho sofra, evitar que meu filho tenha frustrações. Isso só vai desenvolver um adulto mais maturo emocionalmente, porque não vai saber lidar com isso. Então é quanto importante que eu possibilite sim que ele enfrente as suas frustrações, que tenha o seu momento de tristeza, e a gente não está deixando de lado. Você vai dar o amparo, você vai estar próximo, você vai estar consolando, encorajando, mas não podemos deixar de fazer com que isso aconteça. E aí o bom humor tem uma questão física também, né, Sani? Quanto que isso interfere, até os médicos, quando vão diagnosticar, também dizem a importância da atividade física para lidar com a depressão, né? É interessante que, bom, eu sou apaixonada pela minha área, né? Eu falo que, até brinco, né? Quando eu estava dando aula, que hoje você não faz exercício, mas uma hora você vai ter que fazer. Ou por livre e espontânea vontade, ou por livre e espontânea pressão. Por quê? Porque hoje, quando você faz qualquer médico que você vá hoje, a primeira coisa que eles perguntam é qual atividade física você faz. Por quê? Porque tudo melhora e o humor não poderia ficar fora disso, porque liberam, né, a endorfina, a adrenalina. Então, assim, essa sensação de prazer após o exercício físico é uma coisa que te melhora o humor. Isso não sou eu que estou falando, isso são testes, né? Estudos dizem isso. E se melhora o meu humor, melhora a minha autoestima, que é o que a maioria dos nossos adolescentes hoje tem encontrado dificuldade de lidar com isso, justamente por conta dessas questões emocionais, que cada dia mais eles estão entrando em depressão por N motivos, mas que uma das causas pode ser essa. Então, eu acho que não digo que seja a única forma de cura, mas eu acho que uma forma de melhorar o humor, a autoestima desses nossos filhos é sim colocando eles para fazer um exercício que eles gostem de fazer. Em primeiro lugar, o que você gosta de fazer? Depois, né? Aí você vai para o exercício. Porque você, a partir do momento que você faz aquilo que você gosta, isso é em qualquer coisa, né, gente? A partir do momento que você trabalha naquilo que você gosta, que você estuda o que você gosta, que você fala aquilo que você gosta, então eu acho que a partir daí você melhora tudo e você transmite isso para as outras pessoas. Então só vai te trazer bem para si e depois para o outro, com certeza.
Nossa, e fechou muito bem, que era o nosso tema, né? Primeiro, conhecer a si para poder ajudar o próximo. Obrigada, Salim. Eu estou muito grata, então, falando sobre sentimentos, sobre emoções, nomeando. O meu sentimento agora é de gratidão, acho que foi uma conversa bem gostosa. E o nosso intuito realmente é levar um pouquinho dessa reflexão, da importância de trabalharmos habilidades socioemocionais, a nossa responsabilidade de fazer com que nossos filhos se aproximem não só das atividades físicas, mas também e principalmente da parte espiritual. Então, obrigada, Salim, obrigada, pastor, e obrigada a vocês por estarem aqui nos assistindo. Valeu! Valeu, obrigada pelo convite.